Bonsoir, você chegou ao Mais do Mesmo, um programa produzido pela Igreja Reformada Luz para as Nações em Montreal, que tem como propósito principal falar mais das mesmas escrituras, mais do mesmo, das mesmas doutrinas e mais do mesmo Cristo. A única novidade que a gente busca aqui é novidade de vida, mas isso você já sabia. O Mais do Mesmo é sempre ao vivo, mas hoje é uma exceção, estamos com um programa gravado hoje em função dos compromissos, e é direcionado primeiramente aos irmãos da Igreja Reformada Luz para as Nações em Montreal, como a gente sempre gosta de dizer, a nossa querida ILPN. Mas a gente quer dizer que você que não congrega conosco é mais do que bem-vindo para estar aqui. Você é nosso convidado para estar com a gente de segunda a sexta, às 18 horas e 2 minutos no horário aqui de Montreal, 19 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Sempre às 18 horas e 2 minutos para a gente se lembrar todos os dias da palavra de Deus, quando o salmista nos escreve no Salmo 18, versículo 2, que o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e a minha torre de proteção. Quem assiste o programa ao vivo e está logado e participa do chat normalmente ganha um boa noite personalizado. Hoje só o nosso presbítero José Cláudio vai estar cuidando aí, dando os boa noites, né? Eu não vou saber quem está aqui, porque a adivinhação não é coisa de Deus. E quem assiste o programa depois, e você também que chegou mais tarde, vai ganhar um abraço apertado da nossa igreja no final do programa, tá bom? Então vamos trabalhar, vamos trabalhar. Hoje não tem cumprimento, é mais rápido um pouco. Então, hoje nós finalmente finalizamos a nossa trilogia de 3 de Páscoa, né? Então, resumindo tudo o que dissemos até aqui, de alguma maneira, um resumo bem rápido assim. Na primeira semana, que chamamos de o fim, né? Começamos pelo fim, mas esse fim era finalidade, né? Então consideramos que a finalidade última da Páscoa era apontar para a cruz de Cristo, né? Obviamente essa verdade esteve oculta durante os séculos, né? Mas nós temos o privilégio de conhecê-las através do Evangelho. Uma passagem bíblica que compara Jesus a aquele cordeiro pascal, né? Que nós aqui falamos no começo da instituição da Páscoa, é encontrada no Novo Testamento mesmo, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29, quando João Batista, se encontrando com Jesus, faz essa comparação, né, ao ver Jesus se aproximando, dizendo, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se dele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nessa passagem, João Batista identifica Jesus como sendo o Cordeiro de Deus, uma referência clara, né, ao Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro pascal do Antigo Testamento, que era sacrificado como parte daquele cerimonial judaico, né, junto com a festa dos pães sem fermento, né, que tem a ver com tirar o pecado, né, tudo isso. A gente nem abordou tanto esse aspecto, ficamos mais com a ideia da cruz mesmo, mas está tudo junto ali. Na segunda semana, falamos do meio, né, o meio, então começamos o fim, o meio e o início, né, mas o meio aqui não era exatamente o meio do caminho, ainda que fosse também, mas era o meio como o processo, né, o método que Deus usou, poderíamos dizer, eu acho que eu até usei essa palavra, para falar que a fé no Cordeiro, né, era o método que Deus tinha usado para livrar o povo da morte, daquela praga, da última praga, da morte dos primogênitos. Né? Então, mais uma vez, a gente destaca o quanto essa Páscoa judaica, sobretudo a primeira Páscoa, aponta para o tipo de livramento que o Senhor dará a todos os que creem, né, ou que crerem ainda, ou que creram, que o sangue de Jesus atua, como atuou o sangue daquele cordeiro lá da Páscoa. O sangue de Jesus é também o sangue do cordeiro pascal, e obviamente ele tem poder para nos livrar não só da morte passageira, mas da morte eterna. Né? Então a Páscoa, mais uma vez, apontando para o sangue do cordeiro. E finalmente, a gente dá início hoje ao final da nossa trilogia. Né? Então nós chamamos de início, porque nós estamos falando do início da vida cristã, na verdade, após a cruz, né? E a gente vai falar um pouco de ressurreição hoje. E paradoxalmente, o início encerra a nossa trilogia. O que temos dito até aqui, a partir da doutrina da expiação, que falamos ontem, né? E anteontem, e da justificação, é que o Senhor nos glorificou. Estou usando o termo no passado, né? Não nos glorificará num sentido, mas eu estou usando o texto que o apóstolo Paulo usou, dizendo que essa obra já foi concluída na eternidade, né? E já foi concluída também na parte terrena, no que diz respeito o sacrifício do Cordeiro, o sacrifício definitivo do Cordeiro, né? E é nessa última ação, né, da glorificação que eu queria focar hoje.
Então, se você se lembra do texto de Romanos, que nós temos lido aqui durante toda a semana, Romanos 8, 28 a 30, ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, estes também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, aos que justificou, a esses também glorificou. Então temos olhado aqui, ainda que en passant, temos olhado para essas doutrinas centrais aqui, sobretudo a expiação, a justificação, e agora a gente vai falar um pouco da ressurreição, o que aqui seria esse ato que vai nos glorificar, né? Então, em primeiro lugar, eu queria destacar que a finalidade última da salvação é a glória de Deus, né? Então, a gente precisa ter isso em mente, porque senão a gente acha que a finalidade última das coisas pode ser que seja a minha salvação é a finalidade última da criação. Não, a glória de Deus, com tudo que isso representa e tudo aquilo que a gente nem consegue alcançar, é a finalidade última de todas as ações de Deus. Deus será glorificado em todas as suas ações. Então não se trata de Deus dever algo à humanidade. Ele está nos salvando porque ele criou, deu errado e agora ele está consertando as coisas. Né? Toda vez que você pensar dessa maneira, lembre-se que esse é um pensamento humano e está obscurecido pelo pecado que carece ali da própria ensinamento da palavra de Deus. É natural que você pense assim, mas não está correto. Então não se trata de Deus nos dever algo, mas ao fato dele querer algo. Então Deus quis nos criar para si, quis nos predestinar, quis nos chamar, quis nos justificar, quis nos glorificar. Isso tudo glorificará o seu nome. Então, a vida eterna em comunhão com Ele para sempre, né? A vida eterna em comunhão, sem pecado, é aquilo que glorificará a Deus em última instância. Então, esta finalidade, ela é expressa de maneira clara no texto que lemos, né? Então, tudo isso acontece para sermos a imagem do seu Filho, a imagem de Jesus, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. E o que isso quer dizer? Se você se lembrar, né, a gente fala disso quase toda semana, né, lembrem-se, né, então espero que vocês se lembrem que quando Deus cria o homem, Deus o cria à sua imagem e semelhança. Então, Adão falhou em ser essa imagem, em agir como essa imagem, quando pecou. Então, não que a imagem tenha se perdido totalmente, mas ela fica em ruínas, né? Já fiz até essa comparação a um castelo em ruínas, né? Você olha, identifica que aquele já foi um castelo construído, mas hoje ele é uma ruína. Quer dizer, muita coisa se perdeu, né? Mas ele continua sendo uma fração daquilo que já foi. Então, isso acontece com Adão quando ele peca. Então, já consideramos, né, também que Deus Pai envia o seu Filho não somente para cumprir aquele antigo pacto que ele deu para Adão, né, o pacto das obras. Não somente ele envia o seu Filho não somente para cumprir esse pacto, mas também para que Jesus fosse o novo representante da humanidade. E o que é mais impressionante é que isso tudo já estava determinado por Deus antes mesmo da fundação do mundo, como nos diz Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, né, que o Cordeiro estava ali imolado, né, antes da fundação do mundo. Então esse plano é um plano eterno, esse plano redentor é um plano eterno, e Jesus vem para cumprir o pacto das obras, que Adão não conseguiu, e também para ser o novo representante. Então Adão já não seria mais o representante da humanidade, mas Jesus passa a ser o novo representante da humanidade para aqueles que creem, né? Então o plano redentor de Deus, que foi estabelecido desde antes da criação, indicando que o sacrifício de Jesus como Cordeiro de Deus estava predestinado como parte do plano divino, né? Então esse plano já estava todo consolidado antes mesmo que fôssemos criados. Por isso a palavra predestinação ela é tão importante aqui. Deus está, então, nos predestinando a cumprir um plano que ele já tinha executado em sua mente, né, durante toda a eternidade. Isso nos dá muita segurança, deve gerar em nós segurança, não aprisionamento, mas segurança de que Deus está fazendo a história acontecer de acordo com seus planos para que ele seja glorificado no céu e nos incluiu nesse plano. Então o plano redentor
que foi estabelecido desde antes da criação. Então ele indica tanto que Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus que estava predestinado a morrer na cruz para que nós fôssemos salvos. Sendo assim, nós podemos afirmar que a humanidade que será redimida por Cristo terá não só a santidade de Cristo, mas como também herdará a sua natureza sem pecado. Então, futuramente, nós seremos totalmente santos, né? O pecado não habitará mais em nós e seremos também eternos, né? Futuramente eternos. Então, o nosso Senhor terá primazia. Senhor Jesus, ele terá primazia e ele será o primogênito sobre todos nós. Então, o primogênito entre muitos irmãos, né? Então, foi isso que a gente leu no texto aqui. Então, a fim de que ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, né, resgatando aquela ideia da imagem de Deus desde o começo da criação, e a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, é muito comum a gente escutar algum pastor se confundindo nisso e dizendo que nós seremos iguais a Jesus em qualquer sentido. Não, nós teremos a natureza de Deus, seremos imagem e semelhança. Cristo é o nosso melhor representante, nós seremos similares a eles, mas não seremos como ele é, porque ele é Deus e nós somos criaturas. Ele é criador e nós somos criaturas. Então, é só tomar esse cuidado. Mas nos outros aspectos, em relação agora à imortalidade, né, digamos assim, e também à santidade, nós seremos como Cristo é. Teremos o mesmo tipo de corpo, inclusive um corpo glorificado. Então a cruz foi o meio pelo qual todas essas bênçãos se tornaram possíveis aos que creem, né? Mas a cruz não é o final da história. Por isso eu chamei essa semana de o início. A cruz não é o final da história, porque ele ressuscitou, não é verdade? E a gente deve glorificar a Deus e toda semana, né, que a gente conta ali a festa da Páscoa, já que não somos judeus, nós devemos olhar e lembrar que é a semana em que a gente se comemora também, ou principalmente, a ressurreição de Jesus. E o que isso tem a ver conosco, né? Mas eu vou falar um pouquinho para a gente finalizar o programa, eu vou falar disso até o final do programa, mas eu queria lembrar dessa história da ressurreição de acordo com o evangelista Mateus, né, em Mateus 28, de 1 a 10. E ler aqui o texto só para a gente lembrar ele aqui, porque Jesus ressuscitou. E olha que coisa impressionante aconteceu. O relato bíblico é rico, né, em detalhes aqui. Então diz que, passado sábado, no começo da primeira semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra branca como a neve. Removeu a pedra e se sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se tivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. E agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá eles me verão. Eles demoram para chegar na Galiléia, mas assim, Jesus marca esse encontro maravilhoso com eles, né? Então, irmãos, o que eu quero encerrar essa semana dizendo é que o nosso Senhor está vivo, né? A morte não pôde vencê-lo, o selo da tumba não pôde contê-lo, né? Então ele ressuscitou como homem glorificado, como Deus homem, homem encarnado, né? E agora se glorificado, o primeiro dessa nova criação, né, dessa criação que se consolida e que assim é em Cristo, nesse modelo de Cristo, não mais no modelo adâmico, atinge o seu status ali de perfeição. Então, o Wayne Grudem, que é o meu teólogo favorito, destaca que a ressurreição de Jesus é o ponto alto de toda a obra salvífica de Cristo. É claro que eu concordo com isso. É como se o clímax que confirma toda a sua divindade, sua vitória sobre o pecado e a morte, sua capacidade de dar vida eterna aos crentes, né?
Esse é o clímax que consolida isso tudo. Quando Jesus voltou à vida após morrer, ele basicamente mostrou quem é que manda na morte, né? Quem é o Senhor desse universo. E deu um nocaute, né? Já que temos falado de tantas lutas há tanto tempo, deu um nocaute nessas forças do mal, né? Então assim ele abre, e as forças do mal vamos entender como a ação do pecado nas nossas vidas, né? E assim ele abre caminho para uma nova era de vida e esperança para todos os que confiam nele. Então é confiar em Jesus e assim como vimos no passado, seremos livres da morte. Eu já encerro, mas eu só queria terminar essa semana ainda celebrando com vocês, porque a ressurreição de Jesus não é só um fato histórico, ela também tem um significado super importante para o futuro. E a gente pode chamar isso de significado escatológico, né? Mais uma vez, o Wayne Grudem explica que, assim como Jesus ressuscitou, os crentes também vão ressuscitar para viver eternamente. É isso que o apóstolo Paulo chamou de glorificou, né, no passado. Jesus, ao ressuscitar, garantiu a ressurreição de todos que acreditam nele. O apóstolo Paulo também, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 20, chama Jesus de as primícias dos que dormem, né, que a gente pode entender em português mais simples como Jesus é o primeiro a ressuscitar, ele é o primeiro é o primeiro a ter este corpo glorificado. Então, e ele se identifica tanto com a sua criação de uma maneira tão maravilhosa que ele continua sendo homem, Deus, Deus, homem, e agora em sua forma plena, né, glorificado. Além disso, o Wayne Grudem também faz questão de conectar a ressurreição de Jesus com a justificação dos crentes, doutrina que abordamos ontem, né? Ele diz que a ressurreição de Jesus é um selo, um carimbo divino da obra redentora, confirmando que a morte de Jesus na cruz realmente inaugura um novo estado da humanidade à imagem e semelhança de Deus na pessoa de Cristo. Então, por tudo isso, né, os crentes são tão aceitos, são tão plenamente aceitos por Deus e podem ter a certeza de que vão ressuscitar para viver eternamente e que Paulo pôde usar por isso Paulo pôde usar todos os verbos no passado, né? Predestinou, chamou, justificou, glorificou. Tá tudo como uma obra já realizada, né? Porque foi consumado, é o que Jesus diz lá nos seus últimos momentos na cruz, foi consumado, né? Foi isso que ele disse lá em João, está registrado lá no capítulo 19, versículo 30. E ele realizou essa obra. Então, todo o mérito dessa obra recai sobre o próprio Cristo. Nós, pela graça de Deus, fomos chamados a ouvir esse evangelho. Esse evangelho se tornou eficaz para nós, passamos a crer na palavra. E aí, quando cremos na palavra, cremos no Cordeiro, cremos no seu sangue, fomos justificados. E porque fomos justificados, e essa é uma obra eterna de Deus, nós seremos glorificados. E por isso ele pode, volto a dizer, usar esses verbos como já tendo acontecido, né? Então, resumindo, a ressurreição de Jesus é a base de toda a esperança cristã. Ela garante que os eleitos vão ressuscitar e que o plano de Deus para salvar a humanidade se cumpre eternamente. Ele, no final das contas, ele será cumprido. A imagem e semelhança de Deus destacadas lá na criação, de fato, serão absolutamente verdadeiras, porque Cristo realizou essa obra e nos reconectou com o Pai, consertou o que estava quebrado. Então, resumindo, a ressurreição de Jesus é a base de toda a esperança cristã. Nesse domingo, nós celebraremos a ceia do Senhor, não a Páscoa. Por quê? Talvez você se espante. Porque a Páscoa já foi realizada. Cristo pegou aquela última cerimônia de Páscoa em que ele participa e agora nos indica a ceia do Senhor, né? Olhando para o pão, ele diz: isso aqui é meu corpo. Olhando para o vinho, no cálice, ele diz: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então temos motivos melhores ainda para celebrar. Se a Páscoa nos indicava o Cristo, Cristo agora nos indica a ceia para que nos lembremos dele, para que experimentemos a presença dele e para que realizemos essa cerimônia até que ele venha nos buscar. É uma cerimônia que também tem um aspecto memorial, além de Cristo nos alimentar. Então nós vamos celebrar a ceia do Senhor no domingo que vem. Se você puder estar conosco ou em comunhão com a sua igreja, por favor, procure estar em comunhão com a sua igreja, procure estar com os seus irmãos. E é você que talvez ainda tenha ouvido isso e de repente vem de outra tradição
e tem ouvido essas coisas e algo está soando novo para você, eu te desafio a dar um passo de fé em direção à cruz de Cristo. Não a cruz costumeira, mas esta cruz das Escrituras. Né? Entregar a sua vida ao Filho de Deus com toda a confiança e viver a vida eterna. Lembrando que assim como o anjo da morte passou e não feriu os filhos de Israel, porque eles creram no poder do sangue, você possa pedir para que Jesus cubra sua vida com o seu sangue derramado na cruz. Que o sacrifício de Cristo naquela cruz se torne também o seu sacrifício, a sua morte. E que a ressurreição de Cristo seja também a sua ressurreição. E isso você fará pela fé de que Jesus tem o poder para te salvar. Então desafio você a fazer uma oração sincera, não precisa ninguém assistir, nem ninguém te botar as palavras corretas na boca, mas faça uma oração sincera, entregue a sua vida a Jesus, porque Ele vai te salvar. Faça dessa maneira e creia na palavra de Deus. Faça uma oração sincera. E se você depois quiser, conta pra gente celebrar junto aqui, tá bom? Que o Senhor os abençoe, que nós nos regozijemos nesta obra maravilhosa do Senhor, e aqui a gente encerra a nossa semana. Então, naquilo que eu acertei, glória a Deus, naquilo que eu errei, a glória é minha mesmo, como você já sabe. E na segunda, se o Senhor permitir, tem mais do mesmo livro, mais das mesmas doutrinas, mais do mesmo Cristo, a quem devemos a nossa existência, a quem nós rendemos glória, a quem nós devemos essa maravilhosa salvação que nos alcançou. E é você que chegou até aqui, como prometido, fica o abraço apertado da nossa igreja. Que Deus te abençoe profundamente, né? Que seja um final de semana na presença do Senhor. Então, à bientôt, à la prochaine, au revoir. Até mais, irmãos. Que Deus abençoe. Paz.